E aí pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre automação de pipelines com workflows do Databricks. Para falar disso, a gente quebrou em 3 tópicos. O primeiro é uma introdução ao workflows, depois considerações sobre a arquitetura quando você usa workflows e por último, umas boas práticas e cuidados a você utilizar essa ferramenta. Primeiro, esse aqui é o workflows do Databricks. Ele está disponível aqui no menu de Data Engineering e Machine Learning. Então a gente clica aqui e vai ter o Workflows, que é esse menu específico. Dentro do workflow, a gente vai configurar tarefas que vão executar numa ordem e com alguns planejamentos que a gente vai definir, algumas configurações. E ela tem essa ordem lógica aqui, que é como que as tarefas têm que ser realizadas. Quando eu crio um job, quando eu crio um trabalho aqui dentro do Workflows, eu vou poder agendar aqui pelo próprio Databricks. A gente vai conseguir configurar o cluster. Então, se eu quero rodar com um job cluster, com um cluster interativo para desenvolvimento, se eu quero usar algumas bibliotecas específicas ou se eu preciso de um cluster mais forte, um cluster mais fraco, tudo isso é configurável aqui dentro do Workflows. Assim como a gente tem, por exemplo, notificações, a gente tem política de tentativas, mas além disso, a gente fica com um histórico também de tudo que é executado aqui no Workflows e o status de cada execução. Então, se eu clicar aqui na execução desse dia, ele vai abrir e me trazer que resultado os cadernos, que são essas atividades aqui, que resultado que cada um desses cadernos teve, bem como o tempo que cada um demorou, o tempo que a atividade toda demorou. Então, realmente facilita muito a gente acompanhar como que as coisas estão acontecendo dentro do Databricks e juro que isso é uma das maiores dores de todo mundo que trabalha na área, é tu não ter um sistema confiável de tu poder orquestrar as tuas atividades. Isso é uma dor muito comum em projetos, porque às vezes as coisas rodam e o dado não atualiza lá. Então, o Workflows do Databricks é realmente uma ferramenta robusta, confiável e transparente para a gente executar essas tarefas e acompanhar os resultados dela ou receber alguma notificação se algo não aconteceu como esperado. O que é uma consideração importante sobre arquitetura com workflows, tá? Aqui eu trouxe várias seleções, eu tenho um ambiente completo. Esse ambiente aqui é um ambiente na nuvem e esse ambiente aqui é o escopo do nosso treinamento agora. Mas o que a gente tem que entender para o todo, tá? Para uma arquitetura completa. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma arquitetura na Azure e o que eu tenho de tão importante? É isso aqui, ó. Eu vou mostrar. Essa aqui é a imagem do Data Factory, na tela mesmo, e essa aqui é a arquitetura que sustenta esse exemplo. Aqui o que acontece? O meu Data Factory, ele vai fazer a extração dos dados, por exemplo, ele vai lá na minha fonte dos dados e ele puxa essa informação e ele vai armazenar isso num Data Lake. É essa a atividade que o Data Factory faz. Ele também pode extrair os dados que estejam numa nuvem, mas ele faz essa ingestão. Depois que ele armazena isso num Data Lake, é aí que o Databricks pode entrar na jogada e é aí que ele vai trabalhar. Então, qual que é a consideração que a gente tem que fazer aqui na arquitetura com workflows? Nesse caso, existe um casamento do Data Factory com o Databricks. Tá? A gente pode fazer isso na Azure, mas você também pode fazer no Airflow, você pode fazer com outras ferramentas. O nosso treinamento atual ele é sobre isso aqui, mas eu tenho outros treinamentos que envolvem essa parte de arquitetura mais completa. Mas, Bernardo, o que eu tenho que considerar disso? O que tem de tão importante aqui? A gente quer o dado sempre atualizado no final do dia. A gente quer sempre informação atualizada. Então, tem que ter um casamento entre a ingestão
desses dados, que é esse caminho aqui, de extrair da fonte, armazenei no Data Lake. Somente depois é que eu vou executar a atividade do Databricks. Parece uma coisa tão simples, tão óbvia, mas isso é um erro muito comum em projeto. Que uma atividade é disparada antes da outra, daí o dado não estava atualizado, ou isso aqui não espera, ele começa a executar antes, e a gente tem descasamento, tem dado desatualizado e tem pessoas tristes aí na empresa, tá? Então, o que a gente vai fazer com isso? O que é a consideração final? Observe aqui essa pipeline que eu estou extraindo a informação lá do meu Oracle, eu estou extraindo a informação lá do MySQL e somente depois que isso aqui executa, eu vou chamar uma atividade do Databricks, que é essa atividade aqui, ó, você está vendo. Então, o que aconteceu? Eu fiz a extração, fiz uma, fiz outra, o meu dado está disponível. Pronto, agora sim eu posso executar a atividade que é do Databricks. Então eu vou lá e tem uma comunicação entre o Data Factory e o Databricks e ele manda um comando para isso aqui executar. Beleza? Então essa é a consideração sobre arquitetura. A gente entender que uma coisa tem que executar depois da outra e como que a gente vai comandar essas coisas. Para o Databricks só executar depois que o arquivo chegou aqui, é muito mais fácil eu mandar um sinal desse sistema dizendo, ó, concluí a minha atividade, pode fazer a tua. Então é isso aí que a gente vai considerar. O que são boas práticas e cuidados para trabalhar com workflows? Lembrando, o workflows ele é uma tarefa que permite automatizar processamento de dados no Databricks. E a gente sabe que todo processamento de dados precisa ter um cluster ligado e um cluster ligado é custo sendo gerado. Então, você precisa realmente tomar cuidado quando você usa workflows, e isso eu falo por experiência própria, que você pode deixar uma atividade automatizada, não saber que isso está acontecendo e de repente o seu cluster ficou ligando várias vezes e você tem um custo que você não esperava. Então, você tem que tomar cuidado quando está utilizando o workflows, beleza? Sobre boas práticas. Aqui nessa imagem tem alguns exemplos. Existe uma dependência entre as atividades. Aqui eu escrevi que essa atividade ela só vai executar depois que essa atividade concluir. Tá? Isso é uma boa prática, né? É indispensável a gente fazer isso. O que a gente consegue fazer também? Receber notificações por e-mail. A gente pode escolher qual que é o caso que a gente vai receber essa informação. Políticas de tentativa. Às vezes é normal que uma pipeline falhe, mas ela roda de novo e volta a funcionar. Às vezes a gente não sabe porquê, mas funciona. Bem como algumas configurações aqui de agendamento, tá? Então cuide para não deixar nada agendado. Às vezes é um clique só e você deixou alguma atividade rodando diariamente, tá? Então tem que cuidar, sempre que você fizer um job cluster, você tem que, sempre que você fizer um trabalho, o ideal é usar um job cluster. Então você só consegue configurar o job cluster por aqui e você tem que cuidar se você usou o mesmo job cluster para todas as atividades. Então realmente tem que ter muito cuidado quando a gente usa workflows, porque está diretamente ligado a custos, tá? Essa foi a nossa aula sobre automação com workflows. Próximo assunto, vamos falar de Delta Live Tables. Te vejo lá na próxima aula. Valeu!